Muito digna presidente, deputada Flávia Arruda, deputada Soraya, eu quero iniciar a minha fala citando o mais sagrado dos livros, em Efésios 5:25. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Eu nasci em lar cristão, tenho um histórico familiar que a minha memória não me deixa mentir, de zero agressão às mulheres, sobretudo no aspecto físico. Acho que, por tantos casamentos que já realizei e por tantos aconselhamentos que já fiz, eu estou credenciado para estar nesta tribuna fazendo esse debate, porque considero da maior importância. Nós sabemos que a mulher sofre várias agressões, agressão física e agressão emocional. Não sei qual das agressões ela mais teme, talvez a física, porque a questão biológica acaba pesando e muitas vezes esse confronto de duas pessoas, ela se torna uma perdedora, não que ela tenha uma força menor em vários pontos da convivência, mas eu devo dizer, senhora presidente, que os números são estarrecedores. Mais ou menos 45% da violência acontece em ambiente doméstico e em torno de 52% não são denunciados por várias razões que o tempo não me permite comentar. Quase 5.000 mulheres foram assassinadas em 2017. Isso dá uma média de mais ou menos 2 mulheres por hora, é o que eu pude ler. E ouvi um número que acho que está bem abaixo da realidade, de cerca de um estupro a cada 11 minutos, mas já ouvi números dessa tribuna que seria o triplo disso na realidade cotidiana do Brasil, que é o 5º maior país do mundo neste quesito. É preciso, senhora presidente, de fazer 2 registros. Primeiro, nós temos que vencer a psicose, a doença da possessão. Existem muitos homens que ainda entendem, por várias razões de sua formatação psíquico-emocional, de que a mulher é uma propriedade, quando na verdade não o é. Em segundo ponto, senhora presidente, nós temos que vencer a cultura do direito à agressão. Essa é uma cultura milenar, basta vermos as imagens dos primórdios, que aquele homem fortão tem um pedaço, alguma coisa na sua mão, para iniciar a sua intimidade depois de uma agressão. É preciso de mudar esses quadros, porque eles agridem a figura da mulher. E temos que vencer também a psicose da cultura da inferioridade, a doença da cultura da inferioridade. Em nenhum momento as mulheres são inferiores aos homens. E se quisermos prova disso, vamos aos números de como elas triunfam em vários pontos das suas atuações como mulher. E muitas vezes com uma sobrecarga maior do que a dos homens. Senhora presidente, o que fazer então? Eu estou saindo do discurso que considero um apelo à emoção para um apelo prático. Em primeiro lugar, nós temos que sermos competentes para detectar as ameaças e agir de maneira preventiva. Eu ouvi alguém que usava essa tribuna dizendo, do judiciário, me parece que aqui de Brasília, dizendo que praticamente todos os crimes, antes deles acontecerem, eles deixam um rastro de que alguém poderia dar credibilidade a uma mulher que anuncia para os seus familiares, que anuncia para os seus filhos, de que ela está sofrendo ameaças. E muitas vezes a justiça ignora para tentar tratar de um assunto depois que ele infelizmente acontece.
Então qualquer sintoma de agressão ou de ameaça de agressão deva ser levado em conta. E aí, meu querido deputado, quem sabe uma boa tornezeleira vai resolver um problema, evitar uma tragédia de uma família que vai chorar sem muitas vezes poder recuperar alguém que perdeu, por alguém que ameaçou, e quando na ameaça alguém não levou em conta as ameaças. O segundo ponto, senhora presidente, tentando dar praticidade a esse tema, continuar esses debates, já que nós somos produtos do meio e temos que vencer essa cultura da agressão. Em nenhum momento o homem pode agredir uma mulher, e em nenhum momento o homem que agride é porque é machão. Aliás, o homem que agride, eu digo que ele é mais fraco do que aqueles que não agridem. Temos que vencer essa cultura do machismo. Em terceiro ponto, senhora presidente, temos que reforçar o direito à igualdade, mesmo que existem diferenças biológicas. Mas, na essência, todos são iguais perante a lei. Em quarto lugar, senhora presidente, nós temos que rediscutir a construção do ser humano. Eu já disse de um histórico familiar, aonde nós crescemos e não deixamos de ser machos, mas aprendemos e compreendemos que a mulher tem que ser respeitada, como expressa o livro que já li 8 vezes. Vós, marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a ela se entregou. Eu cresci nesse viés. Aliás, eu sou assembleano e eu cresci no meio de um segmento religioso, aonde qualquer pessoa que usa o púlpito da igreja, ele era punido, ele era retirado desse púlpito quando cometia tais práticas, porque nós temos uma compreensão do respeito e ele tem que existir. É por isso que me é temerário essa visão de alguns debatedores hipócritas que assumem essa tribuna dizendo que a religião não é importante. É sim, senhores, e ela ajuda muito no sentido de compreender que o Cristo que eu prego disse para alguém que queria apedrejar uma mulher, dizendo: quem de vós não tem pecado, atire a primeira pedra. E todos saíram, porque todos igualmente eram pecadores, e ele disse: não é possível deixar de emancipar esse direito igualitário, porque todos são pecadores. E aqui eu vou terminando a minha fala dizendo que temos sim que ampliar os rigores da lei. Se ainda não é suficiente, que possamos fazer tudo o que for necessário para torná-la suficiente como instrumento de punição. E aí eu vou dizer, senhora presidente, mas também de prevenção. Ao primeiro alerta, que haja uma ação. E termino, senhora presidente, dizendo o seguinte: lutar contra a impunidade é um dever dessa Câmara. É um dever de brasileiros decentes. Eu estava lendo os números aqui em 2017, ainda estavam parados nos tribunais 1,2 milhões de processos de pessoas que cometem esse tipo de crime, o feminicídio. Meu Deus do céu! E aí eu vou dizer uma coisa aos senhores, e esses homens que voltam para casa, depois que a lei fez alguma coisa, muitos deles voltam e batem e matam e ficam impunes. Eu quero dizer ao Brasil do Judiciário que eu respeito o Brasil do Judiciário, mas eu devo dizer que não respeita a todos. Existe um percentual que precisa de rediscutir o poder da caneta, sobretudo no aspecto preventivo e, quando não for possível, no aspecto punitivo, para que cada delito cometido no feminicídio seja punido como exemplo de um país democrático, de um país grande, de um país que respeita as suas mulheres. Eu termino, senhora presidente, dizendo que nós, parlamentares desta legislatura, temos muito a contribuir. Conte com este deputado que reconhece que a mulher e o homem todos são iguais perante a lei, e nenhum homem tem um direito de se sentir, de se empoderar pela sua musculatura, em detrimento de uma mulher que também é forte, deva ter a sua dignidade respeitada, porque respeitando ela, se respeitou a família, que são marido, mulher e filhos. Muito obrigado. Muito obrigada, deputado Eli. As suas sábias palavras nos enchem de esperança
e fé nas atitudes ainda machistas nesse país.